Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa Espírita Amor e Caridade, pedindo licença para entrar nos lares de nossos irmãos, companheiros que nos assistem. E agora, nessa terceira temporada do programa Espírita Amor e Caridade, procurando extrair das parábolas de Jesus os ensinamentos profundos que essas parábolas trazem. Naturalmente, extraindo o simbolismo de toda esse véu que encobre este ensinamento de Jesus, que é direcionado para o espírito imortal. E conosco aqui, mais uma vez, como sempre, as nossas colaboradoras fiéis do programa Espírita, Maria Antônia, professora, como vocês já sabem, Marilza, igualmente, professoras e estudantes do Evangelho. Né? Porque todos nós, na realidade, somos estudantes, aprendizes. Porque o professor é aquele que ensina, mas também é aquele que aprende. Mas não é? Então, nós somos esses, né? Espíritos na vida. Então, convido a todos agora para nos acompanhar na leitura desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Em seguida, faremos a nossa prece de abertura do nosso programa de hoje. E hoje teremos a segunda parábola, que é a parábola do joio. Tem ensinamentos profundos nessa parábola e está muito presente nos nossos dias, porque ela já está ocorrendo. Então nós vamos aqui daqui a pouco, não é? Extrair aí, tirando os simbolismos, as alegorias e tirar na essência aquilo que o Cristo quis passar para todos nós, né? Para a humanidade esse ensinamento. Bom, e agora essa mensagem é de número 91, desta obra citada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, relevando-lhe as faltas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é assim que vamos agora fechar os nossos olhos, todos aqueles que se encontram nos assistindo, que possam também fazer o mesmo. Se recolher para dentro de si mesmos. Buscar o silêncio interior e mentalizar Jesus, o meigo Rabi, o pastor divino, meigo, sereno, luz espiritual, convidando-nos nesse instante a fazer essa conexão amorosa para com esse Espírito divinal, Jesus, assim que possamos agora, juntos, pedir-lhe a proteção, as bênçãos, fortalecendo-nos a nossa fé, ainda tão pequenina, tão incipiente. Porque todos nós passamos dias de aflições,
dias de dificuldades, mas que com a nossa fé e perseverança no trabalho, no bem, venceremos todos os obstáculos. Triunfaremos com Cristo no coração. E para isso é necessário buscá-lo, como agora fazemos, juntos em prece. Assim, Senhor Jesus, mais uma vez aqui, reunidos para estudar os seus ensinamentos. Ensinamentos libertadores, desde que uma vez assimilados e praticados. Com as tuas bênçãos, bênçãos dessa espiritualidade amiga, bondosa, benfazeja, que nos inspira, nos intui, que possamos, assim, abrindo nossas mentes ao entendimento profundo, verdadeiro, daquilo que Jesus nos legou em seu evangelho de luz, de amor. Assim, com a permissão dele e de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, como já anunciamos, nessa nossa terceira temporada, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E hoje, no segundo programa, dando sequência, nós teremos aqui a parábola do joio, como já falamos. Então vamos lê-la para recordar, né? Para lembrarmos do que Jesus passou para nós. Então ele diz, comparando, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes, homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Bom, meus irmãos, parábola do joio e do trigo. Eu não vou fazer comentários, vocês é que vão iniciar hoje nos comentários. É uma parábola bem atual, não sei como as outras vertentes cristãs a interpretam, mas nós temos a interpretação à luz da reencarnação, à luz dos momentos de transição que nós estamos fazendo. Então, o que significa este joio? Eu tenho aqui no Evangelho, para a gente dar uma noção, para as pessoas entenderem, né, o que nós vamos comentar, essa palavra aí do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, também conhecida como a parábola da cisânia. Muitos usam esse termo, né? Bom, essa palavra ela significa gramínea nociva. É uma gramínea nociva. Como o joio, que nasce junto ao trigo. Até hoje. Se não cuidar, se não colocar aqueles agrotóxicos, aqueles... Não cuidar, ele nasce junto com o trigo. Vulgarmente conhecido como a tiririca. É, tiririca do brejo, né? É a tiririca, né? A gente planta e elas nascem logo junto. E a cisânia também, ela significa rixa, desarmonia. Então nós temos que entender o significado, primeiro das palavras, para poder entender. Não é isso, minha gente? Bom, então o tema
central desta parábola é que na terra o mal coexiste com o bem. Olha aí. Então é importante a gente colocar, né? Então vamos lá. Era Olha, sábio. Ele sabia exatamente como conduzir, né, o pensamento humano. E ele, tanto que precisamos nos reportar que a grande quantidade de pessoas que o seguiam eram pessoas analfabetas, né, onde estar de encontro com as palavras, com a leitura, eram para raríssimas pessoas. E Jesus, para atingir o coração de todos nós, que nós também estávamos lá ouvindo, né, Jesus, pela lei das vidas, né, também por isso nós trazemos assim essa reverência a esse ser, né, que é confundido muitas vezes com o próprio Deus, né? Jesus é o nosso irmão maior. Então, ele lançava a mão do cotidiano. Ele ensinava por parábolas, porque como as pessoas não escreviam, não tinham acesso à leitura escrita, contar histórias era a melhor forma das pessoas gravarem, né, os ensinamentos. Conhecidos dele, Isso. que era as coisas da agricultura, né? E ele usava justamente o dia a dia. Você quer que uma criança aprenda rapidamente? Conte histórias para elas, né? Em vez de... poucos professores não têm essa habilidade da contação de histórias, mas é muito mais interessante, as crianças aprendem muito mais contando histórias para elas do que mandar ela decorar um texto. E Jesus sabia disso. Então, o que ele faz? Ele, como a maioria era agricultor, mexia com a terra, né? Conforme a Antônia falou. Entendia muito bem o que era uma semente. E aí ele vem dizendo, né? O semeador, né? Semeou, é o filho do homem, que é Jesus, ele que se chamava, né? Isso. É Jesus, o ele próprio- semeou o bom trigo. o A boa né? A semente. boa semente. A boa Mas semente. aí Mas o que ele fala, né? Que havia um campo fértil. O que é o campo fértil? A terra, que nos dá de tudo. A terra, ela tem condição de produzir alimentos para toda a humanidade. Ela bem cuidada, né? Ninguém passaria fome porque a terra ia se recusar a germinar a semente. Então, esse campo fértil que Jesus se referiu é justamente o planeta Terra. E que aí foi jogado a semente do trigo, porque bom o por trigo... Jesus, pelo Filho do Homem. Ele semeou Isso. a semente boa, o seu semente- evangelho de Isso. luz. Né? Porque a Lavrador, semente grande boa, lavrador. né? É que ele era o de melhor. Porque Jesus conta aí, né, que a semente era de trigo. Por que não era de outro? Outro cereal, né? Por quê? Porque o trigo era o alimento primordial daquelas pessoas. Desde do Antigo Do Egito, Antigo Egito. já era o alimento principal. Isso. Era o pão, era. Era o que gerava riqueza. Verdade. Não havia o petróleo como hoje, né? Porque senão Jesus ia explorar o petróleo, né? Mas naquela época o trigo era fonte geradora de toda aquela circulação Coisas de boas, mercadorias, né? todas as coisas boas. E aí que ele havia. joga a semente. E aí, quando nós vamos olhar, o joio, ele nasce junto com o trigo e são idênticos. Bem parecidos mesmo. É difícil você olhar para a plantação de trigo e ver o Só joio vai- e olhar. Só quando cresce é que há uma diferença. Isso. Não é verdade? O joio, ele
se não retirar na época certa, ele vai crescer mais que o trigo e vai abafar, vai matar o trigo. Por isso que ele fala, Jesus fala, aguarde o momento certo. Porque se não for, a pessoa vai lá e vai olhar e vai arrancar. E às vezes vai tirar o trigo, né? Então é preciso. E aí Jesus vai conduzindo, né? O que é o mal, né? A má semente. Naquela região, o joio era a má semente, né? Porque impedia a colheita do cereal que ia produzir abundância, ia produzir bem-estar. É um marcador do desenvolvimento do trigo. Verdade. Então, o joio que ele está se referindo é que vamos trazer para a nossa realidade, que também era a realidade de Jesus. Não vamos ser ingênuos de acreditar que a época de Jesus não existia assassinos, ladrões, né? Salteadores. Os imperadores romanos extorquiam o povo o máximo que eles podiam, né? Cobravam impostos altíssimos, né? E tinham escravos, subempregos, nada diferente do que é hoje, né? Então, Jesus está falando para aquela época e agora mais ainda, porque a nossa época nós precisamos ter cuidado, porque é uma época muito difícil da qual nós estamos atravessando. Os sentimentos de amor estão abafados. As pessoas estão exacerbadas em seus ódios. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Vivemos numa cultura de ódio e nós precisamos, pelo menos, trazer o amor, a paciência para os que estão à nossa volta, né? E para nós, como falamos no início, né, na visão reencarnacionista, é bem claro que o nosso planeta ainda se encontra num estado de planeta de provas e expiações, onde a diversidade de espíritos, a heterogeneidade de espíritos, de almas aqui encarnadas, porque Jesus, né, como é o coordenador desse vasto campo chamado Terra, onde ele semeou a boa semente, mas ele fala o inimigo. Vamos tratar disso. Isso. Que inimigo é esse que foi? Não é? Nós temos que entender que isso não é um ser voltado ao mal eternamente. Que as pessoas falam, o inimigo foi e semeou o joio. Então nós vamos debulhar um pouquinho mais no nosso segundo bloco essa questão. Vamos falar desses que foram lá na calada da noite, escondidos, e semearam no meio do bom trigo, da mensagem cristã, Da boa nova. da pureza dos ensinamentos de Jesus. E, naturalmente, nós observamos hoje o joio misturado com as verdades trazidas por Jesus. E esse joio significa também as mentiras que são pregadas em nome de Jesus, que significa o joio, a contaminação da mensagem pura e cristalina trazida pelo Mestre querido. Então, abordagem no segundo bloco. Vamos esclarecer, Antônia, Sim. esses inimigos da boa semente, considerada o joio. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje.
Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso programa, em nosso segundo bloco, nós falamos que vamos explicar também aqui, trazer a interpretação desses inimigos da semeadura do bem. Jesus, filho do homem, nós sabemos, ele é o grande agricultor, né? Podemos dizer assim, que semeia e semeou e continua semeando. É o pastor. É o pastor, né? Das ovelhas. Então, agora esse inimigo nós temos que entender que muitos colocaram na figura de um personagem chamado pela história de Satanás, que esse é o inimigo. Não é isso que nós temos que entender. Primeiro, nós sabemos que, como planeta de provas e expiações, aqui estão reencarnados espíritos bons, maus, justos, injustos, de toda uma escala. Todos na intenção de Deus é que eles evoluam. Não é isso, Antônio? Essa é a questão. Agora, o mal ainda persiste entre nós. Quantos querem deturpar os ensinamentos trazidos por Jesus? Ensinamentos que ele deixou, que o Evangelho é muito claro. Você não tem como extrair a mensagem cristã na sua pureza e dar interpretações que não condiz com a verdade trazida por Jesus, conforme essa parábola. Então, o semear o joio, não é? Mentiras, calúnias, interpretações interesseiras do próprio ensinamento de Jesus. E as almas, os espíritos que estão aqui ainda voltados, né, Antônia, a essa tendência de procurar prejudicar o próximo, não é? Não pratica ainda a lei de amor. São esses que dificultam o crescimento do bom grão. Mas o que Jesus nos diz? Deixai, por enquanto. Então vamos falar ampliar mais esse conhecimento desses inimigos aí. Então, quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, como diz Marilza muito bem, o joio é a semente mais importante, né, que produz o pão, o melhor. Joio não, o trigo. Desculpe, o trigo. Gente, desculpe. O trigo é a semente mais importante, de onde se provém o pão, o alimento, né? E ela é muito semelhante ao joio. O joio é uma semente venenosa.
prejudicial. Quando elas crescem, o trigo, aí aparece a diferença. Porque o trigo é de uma cor dourada e o joio é de uma cor esverdeada. É isso mesmo. Mas ela abafa o crescimento do trigo. Então, quando Jesus disse que o semeador saiu a semear a sua boa semente, e enquanto os trabalhadores dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Muito bem. Quer dizer, os trabalhadores eram para ficar atentos, vigilantes. Jesus está lembrando aí a importância da vigilância de cada um de nós. Muito bem. Eles não vigiaram, eles dormiram, isto é, se distraíram, não se preocuparam com o trigo que precisava germinar. Então, nesse dormir, nessa distração, nessa invigilância, veio o inimigo e semeou. Não é que o joio nasceu porque ele se distraiu. Não, alguém veio mal intencionado e semeou o joio para prejudicar mesmo o crescimento, o desenvolvimento do trigo. Então, Jesus estava fazendo aí, bem, primeiramente, para que qualquer semente germine, é necessário que o solo esteja preparado. E o solo do planeta Terra estava preparado já para receber, a boa semente. Jesus não estava falando, jogando as sementes num determinado território, numa determinada nação, para determinado tipo de pessoas. Não. Ele estava semeando para toda a humanidade. E aí, ele já sabia, ele estava fazendo ali uma analogia da terra, da semente, da boa semente, da semente ruim, com o homem, a criatura humana, com o coração do homem, que é o solo, onde as sementes que Jesus semeia devem cair, que o solo do homem já estava preparado, em condições de receber essas sementes. Mas, em sua invigilância, o homem se distraiu e permite, então, que seja semeado pelo inimigo do bem aquela semente nociva, que abafa a boa semente, a semente do amor, que precisa desenvolver para fazer o nosso progresso. Entendeu? Então, Jesus sabia perfeitamente, no momento em que ele estava jogando aquelas sementes para nascerem, tão importantes para a nossa evolução, ele sabia muito bem que viriam aqueles que não estavam interessados em que a sua mensagem fosse adiante, atingisse os corações e germinasse, se tornassem plantas fortes, dando frutos. Ele sabia que haveria aqueles que, na hora da invigilância da criatura humana, viriam semear outras ideias, destoando daquelas que ele deixou, distorcendo o significado do Evangelho de Jesus na sua pureza, na sua essência. E nós sabemos que, com o correr dos milênios, dos séculos e séculos, o Evangelho foi modificado em sua essência, foi alterado, como já a Marilza falou também em outras ocasiões, que o texto original já não se encontra mais, foram novamente refeitos, aproveitando o máximo possível, mas muitas coisas perderam e muitas mudanças foram feitas. Jesus sabia dos interesses escusos de pessoas que, por um interesse ou outro, em não permitir que aquela mensagem fosse levada daquela forma, fosse destoar o Evangelho e fazendo assim com que o homem se atrasasse na sua caminhada evolutiva. Muito bom. Então, para que a semente floresça, além do solo estar preparado, é preciso do cuidado daquele que cultiva essa semente. É preciso do sol, da claridade, da água, do regar a semente diariamente. A semente não pode ser plantada ali e deixou para lá.
Como nós vamos às nossas casas religiosas, ouvimos as lindas pregações, achamos tão bonito, e recebemos aquela sementes que vão sendo também jogadas no solo do nosso coração por aqueles que presidem essas reuniões. E aí, a essas religiões e tudo. E aí, muitos sérios mesmo, né? Há muitos que são muito sérios, nós não duvidamos disso. Mas aí nós, invigilantemente, não regamos, deixamos para lá, esquece. Era tão bonito, nem me lembro mais o que falou. Quem mesmo que já... não me lembro mais, não. Só sei que era muito bonito. E não cuida, porque é necessário que o Evangelho seja implantado em nós e faça a transformação, igual que a semente é colocada no solo e se transforme. Ela vai ser colocada no solo e vai começar a sua transformação, de acordo com os cuidados. Se começar a jogar pedra ali, deixando abafar a semente, jogar pedra, deixar a erva daninha crescer, ela não vai germinar, ela não vai crescer. Juarez, nós estamos vendo que estamos num momento da ceifa, né? É um momento que Jesus já anunciou. Isso. Porque agora é a hora de recolher o trigo O bom trigo. e tirar o joio que Separar. é prejudicial. Porque a mensagem de amor de Jesus, a mensagem, o evangelho é todo amor. É a prática do bem e do amor. Bem em movimento, amor em movimento. Na invigilância do homem, por conta do seu egoísmo foi exacerbado, e as coisas do mundo, as facilidades, as falcatruas, foram crescendo mais do que os valores morais de cada um de nós. Isso. Então agora é o momento. Né? Aquilo, nós adormecemos, deixamos que o mundo material tomasse conta do nosso mundo espiritual, porque nós somos seres criados pelo amor de Deus, e a nossa destinação é o bem, é o belo, é o amor, mas nós nos deixamos envolver pelas coisas mundanas que ficam aqui, né? Conforme nós já vimos. Quando sairmos daqui pelo fenômeno da morte, nem o nosso CPF nós vamos levar. A carteira de identidade vai ficar. Só vale para aqui. Daqui não levaremos nada. Então, esse momento, por isso que nós vemos as pessoas aturdidas. Parece que o mal não tem fim. Mas é aquilo que a parábola está nos ensinando. Nós estamos no momento da ceifa. E uma coisa, o inimigo já fugiu. O Satanás, o demônio, correu do planeta Terra porque não aguentou tantas maldades que o homem tem praticado. Marilza está fazendo uma gracinha aqui, hein, gente? Mas é isso não é? mesmo. Nós vemos, assim, quem somos nós? Todas as pessoas que vivem em todos os países. Não somos todos filhos de um único Deus? Isso, todos irmãos. Então não tem alemão, não tem mexicano, Não tem africano. não tem brasileiro. Não tem inglês. Todos nós Americano. somos uma única pátria. Isso. É a pátria universal, é a pátria do planeta Terra. Isso. Não tem... inventaram muitas mentiras. Que Deus é brasileiro, mentira. Né? Que Cristo nasceu na Bahia. Que Deus nasceu na Bahia, que é Cristo nasceu na flamenguista. Bahia. Ora, pobre das pessoas que têm Isso diversidade. é uma ideia né? ainda que se tem humanizada de Deus. Sim. Né? As pessoas humanizaram Deus e está difícil de E desintegrar humanizaram o demônio essa também, ideia. né? E humanizaram o demônio. Então, tudo que acontece é culpa do outro. Eu não posso assumir culpa de nada, eu não tenho culpa de nada. Porque a partir do momento que nós assumimos a nossa culpa,
nós somos inexoravelmente conduzidos à mudança. Como eu não quero mudar, eu coloco a culpa no outro. A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do governo, a culpa é do demônio, né? Menos minha. Eu não tenho culpa de nada, né? Então nós vamos aprender que não é assim. E muitas vezes eu só fiz porque fui tentado. Eu também não tenho culpa. É interessante que Jesus, conforme a Marilza falou, podia ter pego até outro cereal na época, enfim. A videira ele pegou várias vezes, o exemplo da videira, né? Que é o que se plantava na época, muita uva, para se fazer o vinho, o suco, né? Enfim. Mas ele pegou o trigo, que representa alimento do corpo, fazendo um paralelo do alimento do espírito. É sempre a gente tem o que ele trouxe para a pessoa entender. Ele trouxe e semeou, ele fez um comparativo. A semente do trigo, porque o trigo é o que você falou, é um alimento milenar. Todos conhecem. Todos conhecem. Todas as nações e todos conhecem. até hoje utilizam para saciar a fome do corpo físico. Mas Jesus trouxe um outro alimento, que é o alimento imperecível. Alimento da alma. É o alimento da alma. E onde se encontra esse alimento? No Evangelho de Jesus. Então ele semeou o seu Evangelho, a boa semente, que precisa de ser cuidado, conforme você falou, não é? Trabalhado para em crescer nós, olha, e nos transformar. porque esse vai nos alimentar para a eternidade. E outra coisa... Porque o alimento material, você todo dia tem necessidade, não é? A fome você se alimenta hoje, come o pão hoje, amanhã precisa novamente. Por isso, Jesus, em outra passagem, ele se colocou como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É o pão da vida. O que significa? O seu evangelho, os seus exemplos, representa este pão que quem comer como a água viva, jamais sentirá nem fome e nem sede. E outra coisa, esse é o paralelo espiritual. É o alimento pra do gente entender. espírito. É o evangelho de Jesus. E também, né, uma coisa que a gente precisa ressaltar. Jesus, ele fala claramente, né, da terra que ele semeou. Então, ele não separa pessoas por cor. A humanidade recebeu a boa semente. Isso, a humanidade. Então, ele não separa por cor, por opção sexual, nem por opção religiosa. Não. São todos, né, Seus filhos. Nós somos todos habitantes do mesmo planeta. Isso. Então, não é inconcebível pessoas que leram o Evangelho, se debruçaram sobre a sua leitura e fazer as coisas diferentes do que ele ensinou. É isso que é o que ele está dizendo, que o assaltante foi lá enquanto nós dormíamos, quer dizer, é um sono sonambúlico que a humanidade mergulhou. O descuido, a invigilância. E aí foram lá. Então, aí querem... Não, você não pode entrar no meu país porque você é de um outro continente. De uma outra religião. Eu tenho que levantar um muro que é para não permitir que você entre. Mas de quem são? Mas eu estou necessitado. Não pode. Não pode. É lei. Gente, quem é o dono do planeta Terra? interessante, vocês levantaram Essa realmente a separação. questão do Deus único. Não é o Deus. Gente, está lá no Velho Testamento, ratificado por Jesus,
que realmente só existe um Criador. Um Criador. De tudo, deste universo infinito. É o que você falou, somos donos de quê? Para que as fronteiras? Não deveria, né? Não é verdade? Porque tudo isso é criação Aliás, do estamos egoísmo aqui por humano. acaso nesse país, ou cada um está no seu por acaso, porque, com certeza, tudo indica que em próxima encarnação, aquele que não está permitindo que o irmão necessitado entre no seu país, Vai ter fatalmente que nascer nascerá lá naquele país para passar pelas mesmas Porque dificuldades. as limitações, É. as divisões Não por castigo, mas foram para feitas aprender, pelos né? homens. Para É sentir, isso, não é é? isso. Para sentir o que E o nós outro sente. temos que voltar às nossas origens. Origens. Haverá um só pastor para um só rebanho. Então, nós seremos não habitantes da África que agora está lá sofrendo aquela miséria pela devastação, Enfermidades, né? doenças graves. Tudo. Então, nós temos que ter esse outro olhar. Daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil, quer dizer, enquanto não houver felicidade ampla e restrita para todos. Mas, Marilza e Antônia, já estamos encerrando o nosso segundo bloco. E o terceiro e último bloco nós vamos abordar, porque muitos mudarão. Sim. Muitos vão fazer a mudança. E Jesus já anunciou, porque é o momento da ceifa, agora. da colheita, de separar o joio do trigo. E aí nós vamos entender esse significado. Isso. O que significa essa ceifa, essa separação? Será que é a condenação eterna? Será que é o dos fim do maus? mundo? Então, minha gente, nós vamos para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida feita na hora pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa espírita, em nosso terceiro e último bloco. E agora chegamos no momento do final aí da parábola em que Jesus diz que deixasse o joio crescer junto ao trigo, mas que deixasse para separá-lo no momento da colheita, da ceifa. E ele disse que o bom trigo seria juntado e levado para o seu celeiro. Outra representação, outro simbolismo. Esse celeiro é o ambiente da consciência tranquila, daquele que cumpriu as leis divinas, aquele que se esforçou em praticar o bem, o amor e a caridade. Esse é o bom trigo que estará com ele no reino dos céus. E o mau trigo? Né, Jari? Só para
Vamos lá. Tá? Então, O que é o celeiro? É um local que abriga os grãos que já estão prontos para depois serem distribuídos, vendidos, né? E fazer saciar a desempenhar fome. Isso. Isso aí. E o joio, que significa esses espíritos recalcitrantes, os homens que não se emendaram e tiveram oportunidade. Qual foi a oportunidade? Justamente de conviver com o bom trigo. Olha aí. E aprender. Por isso que com Jesus eles, diz, né? né? Deixar e crescer. Então, o bom trigo dá o quê? Bons exemplos. Mas mesmo assim, muitos não irão e não estão aproveitando a oportunidade desses bons exemplos que temos, né? Aqui na Terra. Muitos bons exemplos. Juarez, só um instantinho. Lembrei também que uma das ideias, né, que Jesus certamente quis passar é que deixar crescer juntos, né, que depois separaremos. Muitas vezes, como você falou no princípio do programa, o homem é composto de trigo e joio no seu interior. Porque quando Jesus semeou as boas sementes e o homem distraidamente dormiu, permitiu que fosse semeado também. Quando Jesus amar a semente, né? O trigo e o homem permitiu que fosse semeado o joio convive em algumas pessoas permanentemente com o trigo. E aí, se o homem, prestando mais atenção, acordando nas oportunidades que Deus nos dá, para os ensinamentos do Evangelho, enquanto é tempo, ele, nessa convivência ainda do bom trigo com o joio, ele vai conseguir eliminar este joio que é dentro dele ainda, os sentimentos negativos, os sentimentos de desamor, os sentimentos de rancor, aqueles sentimentos que não valem para nada, como Jesus falou do joio que não serve para nada. Ele vai fazer com que sobressaia o trigo. E ele vai ter ainda, na bondade de Deus, a oportunidade, né, de apresentar o seu trabalho de transformação. Porque a proposta de Jesus é a nossa transformação. Então, ele vai ter a oportunidade de apresentar essa sua transformação a Deus. Né? Agora, e ele então poderá ir para aquele que para se permanecer, celeiro. aquele que permanecer na condição de joio, o que Jesus disse? O joio será também colhido, amarrado em feixes e queimado. Gente, não é no inferno, não. Claro, viu? Não vamos Nós vamos queimar, sabe o quê? O karma. Queimar nossas imperfeições, sabe como? Nas reencarnações sucessivas. Provavelmente não mais aqui. Porque a consciência queima. A consciência arde, queima. A consciência, quando acusa, né? Quando acorda para os erros que comete, que a criatura cometeu, a consciência arde, a consciência queima. Queima. E aí é a oportunidade do arrependimento. A pessoa, com esse peso, já está mais ou menos preparado para renascer e recomeçar. Mas se a pessoa foi recalcitrante... recalcitrante é aquela pessoa repetitiva no mal. Ele reencarna e continua fazendo a mesma coisa. Ele não será jogado no inferno, nem no fogo do inferno, não é isso. Ele terá uma nova oportunidade, porém, não será neste planeta mais. Sim. Ele será convidado a se retirar. Aqui permanecerá o bom trigo. Aqueles que seguirem os meus ensinamentos herdarão a terra. Isso é uma profecia que Jesus fez, né? E que está em todas as doutrinas religiosas. Isto. Os bons herdarão a terra. Quer dizer, vai chegar um momento em que o planeta Terra
acolherá o maior número de pessoas voltadas para o bem, mas serão tantas pessoas que vão praticar o bem, que farão desse planeta um planeta muito melhor, que os que são maus não se sentirão bem por estar no meio de quem é bom. Então é a separação do joio e do trigo. E eles vão recomeçar o seu aprendizado. E como a reencarnação era um ensinamento de Jesus, porque Jesus era reencarnacionista, ele ensinou a reencarnação em vários dos relatos dos evangelistas. Ele ensinou porque é lei de Deus, é lei divina. Então, ele sabe que pelas vidas sucessivas, nós vamos a cada existência nos melhorando. Hoje está uma coisa assim, um vupt-vupt, um caldeirão, né? De bons com maus. Mas, através das reencarnações, as pessoas vão se melhorando, e aqueles que persistirem no mal, que não quiserem se modificar, não haverá mais espaço para eles aqui nesse planeta. Eles irão viver em outros mundos, né? E Jesus, fazendo o seu aprendizado lá. E Jesus não é castigo, mas é ensinamento. Não é As leis divinas, É a lei de Deus, é a lei elas do progresso. não são punitivas, vingativas, não. Jesus não pune. São educativas. Ele educa. Até Seus porque filhos. Deus, como a causa primeira de todas as coisas, o amor sublime, o amor maior, e Jesus como a representação dessa lei aqui para nós, como que um espírito da categoria de Jesus, que é todo amor e todo bondade, vai fazer alguma coisa para punir Claro que não. os seus irmãos? Né? Ele falou mesmo da categoria de Jesus, e ele deixou claro isso também, quando ele disse assim: credes em Deus, credes também em mim. Já separou. Credes em Deus, então ele não é Deus. Aliás, onde está escrito no Evangelho que Jesus se coloca como Deus? Não está. Ele sempre orava a Deus. Como nessa passagem ele diz assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E esses nossos irmãos irão habitar uma outra morada. Um outro planeta. Em outro planeta. Se ele diz Pai Nosso, Pai, ele diz Pai meu e de vocês também. Mas ele é o Pai, eu sou o filho, nós somos os filhos. E na realidade estamos nesses momentos decisivos. Minha gente, não vamos permanecer como aqueles que dormiram, não vigiaram, porque o momento é arrebatador. E aqueles que estiverem cochilando irão realmente ter dificuldade de permanecer nesse planeta, onde está em ebulição, em transformação, a olhos nus. Essa que é a grande realidade. E outra coisa, né, Juarez? Então, a separação está aí. Jesus falou que o maior na casa do Pai é aquele que mais serve. E aí nós precisamos observar essa frase de Jesus. O que mais serve ao outro, não é aos interesses próprios, mas é o que serve ao outro. E assim nós precisamos de nos questionarmos se, neste momento de transição pelo qual passa o nosso planeta, a humanidade, a terra que foi semeada por Jesus, a sua mensagem libertadora, se nós estamos na condição de joio ou de trigo. Mas ainda há tempo, Juarez. Não é, meus irmãos? Mas o tempo... Ainda há tempo, mas o tempo urge. Os tempos são chegados. Está lá, não é? Onde justamente Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele
passou esse ensinamento por essa parábola conhecida como a do joio e a do trigo, estamos exatamente nesta fase da colheita. Chorei, me lembrei agora. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. A colher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. E cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Perfeito. Meus irmãos, assim estamos encerrando mais um programa Espírita Amor e Caridade. Que sejamos o bom trigo, que possamos também ser aqueles semeadores da boa palavra, da compreensão, da tolerância, do perdão, da solidariedade, da fraternidade. E com certeza teremos condições vibratórias para permanecer na Nova Jerusalém, que será aqui, não é lá. Nós aqui a construiremos com o nosso esforço, procurando realmente dar os bons frutos, se transformar naquele pão que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho, para auxiliar, como disse a nossa irmã, que grande aos olhos de Deus é aquele que serve mais, que ama mais. Então, agradecemos mais uma vez pela audiência e de todos esses companheiros, que não são poucos, sempre temos encontrados muitos, né? Pela cidade, pelo centro da cidade, nos bairros, e estamos aqui, continuando e continuaremos na próxima semana, estudando a próxima parábola, que para nossa reflexão e o nosso entendimento. E agora, para encerrarmos o nosso programa, como sempre, fazemos a nossa prece de agradecimento. E a nossa querida Marilza irá então fazer a nossa prece de hoje. Queridos companheiros, se nós já entendemos a mensagem do Mestre, é hora de exercitar. Não exigindo do outro uma transformação que cabe a nós exercer no nosso dia a dia, sendo o joio brilhante e dourado nos nossos lares, auxiliando os nossos familiares, conduzindo a chama do perdão, do amor, do auxílio. Se estamos nessa família, não foi o acaso que nos deu essas pessoas que convivem conosco, mas foi a misericórdia divina. Estamos na família certa, convivendo muitas das vezes com o joio, mas é nosso dever conduzir, amar e acariciar essas pessoas. Então, que tenhamos a fé e a coragem, a vontade robusta de resplandecer, fazer com aquilo que Jesus nos ensinou, fazer com que a nossa luz interior resplandeça e que possamos, num futuro não muito distante, semearmos e colhermos os frutos do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho de Jesus, porque esse é a destinação a qual estamos servindo. Jesus abençoe a todos no seu imenso amor e que nós sejamos dignos de receber este amor.
Que assim seja. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.